A lei diz que para as empresas que prestem serviços hospitalares, a base de cálculo do imposto de renda cai de 32% para 8%. Olha que redução grande. Enorme. E na contribuição social, a base de cálculo cai de 32% para 12%. Esse assunto foi um assunto longo no judiciário, ele passou por todas as instâncias do Poder Judiciário e chegou lá no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E sabe o que o STJ decidiu, Marcos? Ele disse o seguinte: olha, as clínicas odontológicas, sim, prestam serviços de natureza hospitalar. Ele reconheceu isso. E o STJ reconheceu, com base nisso, em relação a esses serviços, a possibilidade das clínicas odontológicas se reenquadrarem nessas alíquotas reduzidas. E aí eu vou fazer um cálculo rápido aqui para vocês entenderem o quanto que isso é relevante no caixa da clínica. Vamos calcular agora um exemplo. A XY Odontologia, vamos calcular o imposto dela aqui nas alíquotas tradicionais, como as clínicas já vêm fazendo. Esses impostos, Marcos, o imposto de renda e a contribuição social, eles são impostos que são recolhidos trimestralmente para as empresas que estão no regime do lucro presumido. Então, suponhamos que a XY Odontologia fature por mês 200 mil. Então, num trimestre, ela vai faturar 600 mil. Desse faturamento de 600 mil, a presunção de lucro é de 32%. Então, nós vamos ter uma presunção de lucro aqui de 192 mil, que vai ser a base de cálculo para aplicação das alíquotas. Vamos lá. Imposto de renda pessoa jurídica, a alíquota é 15%. 15% sobre 192 mil, nós temos aqui 28.800 de imposto de renda. Porém, a lei diz que as empresas que faturam mais de 20 mil por mês, ou seja, mais de 60 mil por trimestre, elas têm um adicional de imposto de renda de 10%. Então a gente pega esses 192 mil, subtrai esses 60 mil que é a margem, vamos ter uma base de cálculo pro adicional de 132 mil. Jogando 10% sobre isso dá 13.200. Nós vamos ter então um total de imposto de renda de 28.800, mais o adicional de 13.200, 42 mil reais por trimestre. E olha, nós estamos falando de uma clínica que fatura 200 mil por mês, né? Vamos lá, agora vamos calcular, ainda no regime tradicional, a contribuição social. 192 mil, né, que representa 32% de lucro presumido sobre esse faturamento de 600 mil por trimestre. A alíquota é 9%, vai dar 17.200. Então, quando a gente soma esses 17.280 com os 42 mil do imposto de renda, nós vamos ter aqui só desses dois tributos, viu, Marcos? Porque a gente tem vários outros, a gente ainda tem PIS, tem COFINS, tem INSS. Então, só de imposto de renda e contribuição social, essa clínica vai pagar 59.280 por trimestre. Agora, vamos recalcular esses impostos, levando em consideração as alíquotas dos serviços hospitalares. Vamos recalcular sob a ótica desse benefício fiscal, e vocês vão ficar surpreendidos com essa diferença. Vamos lá. Com um faturamento de 600 mil por trimestre, o lucro presumido, a base de cálculo dele, ao invés de 32%, vai ser 8%. A base de cálculo do imposto de renda. Então aqui, ao invés de uma base de cálculo de 192 mil, nós vamos ter uma base de cálculo de 48 mil. Jogando 15% sobre 48 mil, nós temos 7.200. E, nesse contexto, como nós temos uma base de cálculo aqui de 48 mil, a gente não chega nos 60 mil, que justifica o adicional de 10% de imposto de renda. Então, nós vamos ficar apenas nessa alíquota de 15%. Não vai ter o adicional de 10% de imposto de renda, porque não chegou no teto de 60 mil.
Então o imposto de renda vai ser tão somente 7.200. Olha a diferença de um cenário para o outro. Olha a diferença. Em um trimestre, essa empresa do nosso exemplo está economizando, em um trimestre, 34.800. Dentro de um ano, ela está economizando 139.200. Dentro de 5 anos, que é o período que a gente pode fazer a restituição desses tributos, essa empresa tem R$696 mil para receber de volta da Receita Federal. E não só isso, para economizar também daqui para frente, porque a partir do momento que é feito o reenquadramento, essa empresa começa a pagar menos impostos daqui para frente. Então, em números absolutos, a redução é muito grande, né, Guilherme? Muito grande, Marcos. E olha só, agora na contribuição social, como a base de cálculo vai cair de 32% para 12%, nós vamos ter uma base de cálculo de 72 mil. Aplicando a alíquota da contribuição social de 9%, essa tributação trimestral aqui cai para 6.480, que só de contribuição é 10.800 de economia por trimestre, 43.200 de economia por ano, e num período de 5 anos nós estamos falando de 216 mil. Então, o Marcos, somando aqui, olha só que legal, somando a economia de imposto de renda nos últimos 5 anos, que é 696 mil nesse exemplo, mais contribuição social, que é 216 mil, nós temos aqui 912 mil reais de uma possibilidade de restituição. E agora, Marcos, você vai ficar mais impressionado ainda. Eu já estou quase caindo da cadeira aqui com os valores e as diferenças de alíquota que você está mostrando. Porque esse valor, quando a Receita Federal restitui, ela não devolve esse dinheiro para a clínica, tá, Marcos? Ela pede para a clínica esse crédito para ela ir compensando nos próximos meses. Então, essa empresa do exemplo aqui ficaria aí alguns anos sem pagar nada de tributo, tributação zero, que ela teria esse crédito que ela iria compensando. E esse crédito, esse valor, ele ainda é acrescido de correção monetária. Então, facilmente aqui nesse exemplo, essa empresa do exemplo teria um crédito que ultrapassaria R$1 milhão com a correção corrigida.